Vamos falar novamente sobre Renato Moicano e sua escolha de não receber aquela indenização do UFC. Eu já falei sobre esse assunto há quase um mês atrás e hoje Laerte Viana fez um vídeo sobre isso e a grande mídia vem repercutindo só agora do vídeo que eu fiz um mês atrás. Vamos reagir a este vídeo do Laerte Viana, não é o intuito do meu vídeo fazer react, mas esse vídeo do Laerte Viana tem algumas desinformações e algumas opiniões também que eu não concordo, principalmente com essa thumb. Traiu a classe? Acho que não, acho que o Moicano não traiu a classe, pelo contrário, a atitude dele fortalece muito mais a classe. Não vamos enrolar muito, vamos direto ao vídeo aqui do Laerte Viana pra gente poder reagir. Bora pro vídeo. Fala galera, Laerte Viana na área, hoje com um tema bastante polêmico. Como diria Renato Moicano, que é o grande protagonista de hoje, faça o P de polêmica. Afinal, Moicano traiu a classe dos lutadores ou tomou a atitude correta? Já vou explicar tudo para vocês. Quero saber o que pensam a respeito, porque eu tenho certeza que a conversa vai ser boa aqui nos comentários. Vamos ver a conversa, irmão. Por favor, não esqueça, não custa nada, é chato pedir, mas é necessário. Deixa o like no vídeo aí, clica na mãozinha, é de graça, rápido, 2 segundos. É a maneira de vocês contribuírem com o trabalho do amigo aqui e se inscrevendo também pra gente continuar crescendo. Não sei porquê, mas a audiência na última semana caiu, não só aqui, né? Eu vi no YouTube como um todo, então me ajuda a recuperar a audiência e o engajamento de outrora. Conto com essa moral de vocês. Brigadão, agora vamos pra resenha. Bora, começou. Não sei se todos vocês estão por dentro disso, mas rolou uma ação coletiva contra o UFC, movida por vários lutadores, incluindo diversos brasileiros, que alegam que a organização limitava a concorrência, pagava pouco e mantinha os atletas presos em contratos quase impossíveis de quebrar. Questionavam também a distribuição de renda. Eu já fiz vídeo sobre isso mais de um mês atrás. Muito menor do que outras grandes ligas. O resultado foi que o UFC perdeu esse processo na justiça e foi obrigado. Primeira desinformação aqui, o UFC não perdeu esse processo na justiça. O UFC decidiu por um acordo. Foi um acordo judicial, praticamente como se estivesse com uma arma na cabeça. O UFC aceitou um acordo, então o processo não chegou a ser resolvido o mérito. Não foi julgado o mérito se o UFC estava ou não estava errado. O UFC decidiu, tá, vamos fazer um acordo aqui. Então não houve julgamento nem uma decisão no mérito dizendo que o UFC estava errado. Pagaram uma indenização milionária de 375 milhões de dólares aos atletas, divididos em... Que dá quase 2 bilhões de reais, tá? Quase 2 bilhões de reais. Daqui a um tempo, uns 10 bilhões de reais. 1.200 atletas que atuaram na organização no período de dezembro de 2010 até junho de 2017. Centenas de lutadores estão finalmente recebendo indenização de contratos que a justiça considerou que eram injustos e... De novo, a justiça não considerou que eram injustos, tá? Tudo estava se encaminhando para que sim, mas não, a justiça não considerou que era injusto. O UFC entrou num acordo judicial lá para pagar antes que fosse julgado isso aí. É aí que apareceu o Renato Moicano na contramão, tomou uma decisão... Renato Moicano, um dos poucos homens de palavras, é um vídeo que eu fiz aqui há quase um mês atrás, onde eu falo sobre esse assunto. Oposta à dos seus colegas. Moicano, assim como outros atletas, teria direito de receber um valor de 100 a 150 mil dólares, mais ou menos nessa casa. Moicano já falou que ele recusou 200 mil dólares. Então seriam 200 mil dólares que Renato Moicano ia receber. De 554 a 831 mil. Que inclusive também fiz um vídeo sobre isso já também. Eu acho que ao total fiz 3 vídeos sobre esse assunto. Um há muito mais de um mês atrás. Na verdade eu fiz 4 vídeos sobre esse assunto. 4. Um ano passado. Uns 3 meses atrás, outro há um mês atrás e um há uma semana atrás. Então eu já tratei em 4 vídeos sobre esse tema aqui. Reais. Só que o Moicano resolveu negar a grana. Disse não, obrigado, não quero. Se liga na justificativa. Sabe o quanto eu amo o UFC? Eu não aceitei o dinheiro que eles mandaram para os lutadores. Aquela porra de processo. Era só colocar meu nome lá, mas eu não aceitei. Todos os lutadores que aceitaram aquele dinheiro são os FDP sem moral. Dinheiro fácil, cheque de graça. Eu lembro do meu primeiro contrato no UFC. Era 8 mais 8. E eles falavam, isso foi errado com você, o UFC te explorou. Eu concordo, mas isso não muda o fato de que eu aceitei aqueles termos na época. Moicano ainda defende a tese de que a pessoa não precisa de um contrato para honrar a palavra, para que a palavra tenha valor. Se na época... Isso não é uma tese, né? Isso não é uma tese. Se você pactou alguma coisa com alguém, o mínimo que se espera é que você respeite o que você pactuou, né? Isso é o mínimo. Não é nenhuma tese, tá? Você acordou alguma coisa com fulano de tal. A hora que chega a sua vez de você praticar a tua parte você não quer fazer, pô, isso aí é sacanagem, tá? Então não é uma tese. Ou você tem tua palavra de homem, ou você é um sacana. É a mesma coisa chegar ali na padaria, porra, me vende pão aí o mês inteiro, final do mês eu te pago. Aí o cara me vende pão o mês inteiro,
no fiadinho ali, chega o final do mês, não, eu não sei se eu vou honrar minha palavra, eu não concordo muito com essa tese. Isso não é uma tese, irmão. Isso aí é tua palavra de homem. Ele assinou, concordou, pronto, para ele tá tudo resolvido, que ele não vai mudar de ideia agora. Diz que sim, ele assinou, concordou, não vai mudar de ideia agora. É o mínimo que a gente se espera de qualquer pessoa decente, né? Essa deveria ser a regra, mas parece que essa é a exceção no mundo que a gente vive hoje. Entende que não é necessário que o UFC tenha compreensão para com os atletas, que reconhecimento não faz parte das empresas. Eles querem e visam apenas lucros. Essa posição forte do Renato naturalmente divide opiniões. Michael Chandler, por exemplo, o elogiou e disse que essa é uma perspectiva incrível, que criticar esse homem por sua decisão é insano. Quem enxergou por uma outra ótica foi o seu amigo Gilbert Durinho, abre aspas. É só assinar o documento que você recebe o dinheiro. Se ele não receber, vai ser dividido para a galera que vai receber mais. Mesmo que ele não concorde, deveria pegar o dinheiro. Foi comprovado que a empresa deveria ter pagado mais. Durinho ainda brincou e disse que não tá com o bolso cheio de bitcoins como o Moicano, que se o seu amigo não quiser, ele quer, manda pra ele. Aqui temos uma tensão, uma visão entre ética pessoal e justiça coletiva. Moicano seguiu a visão de mundo anarcocapitalista que ele tem, é uma ideologia. Moicano já falou em outros vídeos que ele não é anarcocapitalista, tá? Que ele não tem compreensão total sobre o tema, que ele não é anarcocapitalista. E não é esse o ponto do Moicano. O ponto é, eu aceitei, eu concordei. Inclusive o Moicano ele foi mais além, tá? O Moicano ele falou recentemente no podcast que ele faz em inglês, que ele comparou o lutador que hoje está entrando com uma ação contra o UFC, que entrou com uma ação contra o UFC e acha que o UFC tem que pagar ele, é a mesma coisa que você namorar com uma mulher, a mulher está namorando com você de livre, espontânea vontade e consciência plena. Aí você abandona ela, você, não te quero mais. Aí passa uns 2 anos, ela meio que se arrepende e fala, você me abusou, você me estupou. É a mesma coisa, a mulher foi lá, fez tudo de livre, espontânea vontade, e aí passa por um tempo, eu acho que aquilo lá foi um abuso, tá? Na época eu quis fazer, na época eu quis te dar, na época eu quis deitar com você, mas agora repensando aqui 2 anos depois, 3 anos depois, nossa, eu acho que você era um pé rapado, ainda depois me deu um pé na bunda, eu acho que você me abusou. É a mesma coisa. O Moicano fez esta analogia, e essa analogia eu já tinha feito antes até do Moicano ter feito essa analogia também, e pra mim é exatamente a mesma coisa. Que ele acredita. Não tem como falarmos que o cara tá errado, que é imoral, que não pode tomar essa decisão. Pode sim, tanto pode que o fez. E a beleza da decisão polêmica é que prova que o Moicano é um cara que age de acordo com os próprios princípios, valores, e não pelo momento. Ele não... Que devia ser a regra, né? De qualquer pessoa. Você não aceitou? Aqui não é defender o UFC nosso, o UFC é milionário e você está defendendo ele, você é um pé rapado aí, um capitalista sem capital e está defendendo o UFC que é bilionário. Mas não é essa a questão, irmão. A questão é, ele acordou, ele aceitou, foi o que ele falou, pô, eu recebi 8 mil, mais 8 mil pela vitória, eu tava feliz, eu aceitei, de livre e espontânea vontade. Eu era maior, era consciente, eu podia não ter aceitado. Se eu achava que era abuso naquela época, eu podia não ter aceitado. Agora, vim anos depois e dizer que foi um abuso e que estava errado, eu não concordo. Esse é o ponto do Moicano. Esse foi o ponto do Moicano. Que ele quis honrar com a palavra dele. Isso não é ideologia, isso não é convicção, isso é a pessoa, é ter caráter de homem, é o que a gente espera de toda a sociedade. E como eu disse, isso está se tornando a exceção, o que deveria ser a regra. O que é triste, tá? Mudou de ideia para tentar tirar vantagem de alguma coisa. Mostra que o seu compromisso não é com a grana, e sim com a sua própria consciência. Vale até uma reflexão importante. A sua própria palavra. Você que está assistindo esse vídeo, abriria mão de uma grana tão alta para defender uma ideologia que acredita? Não é ideologia. Com a sua consciência é ou caráter. Com o seu bolso? Em suma, ele recusa o dinheiro, mas em outras palavras, entre linhas, acaba admitindo como que o sistema funciona. Frieza, lucro, retorno. Na visão do UFC, dane-se um atleta. É um mero produto completamente descartável a partir do momento que já não rende mais frutos. É aí que entra... Não é que o UFC fala que dane-se o atleta, até porque se ele não rende mais, não rende frutos, dane-se. Primeiro, para começar, o UFC ele trata muito bem os lutadores dele. Olha só o que é o UFC. Né? Tanto que todo lutador quer ir pro UFC. A meta de todo lutador é ir pro UFC. Se fosse ruim, a galera não queria ir pra lá. Primeiro ponto. O segundo, que essa é a vida. Essa é a vida. A partir do momento que você não é mais produtivo, você não interessa mais a qualquer tipo de empresa. Ninguém vai contratar alguém por dó. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso contratar. Se eu quero prestar algum serviço, se eu crio alguma empresa e quero, sei lá, seja qual empresa for, eu quero plantar, quero construir, eu vou precisar contratar trabalhadores que rendam o trabalho.
para poder entregar para o consumidor final. O UFC não é o consumidor final. O consumidor final são as pessoas. E a gente quer ver lutadores bons lá. A gente quer ver lutadores que entreguem lutas, que lutem. Não adianta o UFC ficar contratando por dó e pagando por dó. Não é assim que funciona. Até porque o UFC tem grana limitada, não é grana infinita. Então tudo na vida é assim. Infelizmente. Tá? Infelizmente. A gente vive no mundo da escassez. Se vivêssemos no Jardim do Éden, onde não existe escassez, aí tudo bem. Mas a realidade física, fática da situação é que o mundo é escasso. As coisas são escassas. O UFC tem dinheiro limitado. E ele precisa contratar pessoas que vão entregar um entretenimento para o público, que é seu consumidor final. Do contrário, o UFC vai à falência. Aí, se tá ruim agora com o UFC contratando vários lutadores, imagine sem o UFC. O outro ponto de vista de quem pensa diferente. Boa parte do público nas redes sociais estava reagindo, dizendo que o Moicano estava podendo, de alguma maneira, mesmo que sem intenção, apenas defendendo a ideologia que acredita, acabando jogando não é ideologia. Dos atletas. Não está jogando contra a classe. Uma luta coletiva que não é apenas sobre não está ignorando a classe. Já vou uma falar. reparação histórica, um acerto de contas com um sistema que funcionava mal. O próprio Fabrício Verdun é um atleta bem sucedido e que está endossando essa causa, diz que não é só para o interesse próprio, visando apenas o lucro do próprio bolso. Claro que é. Geral, a ideia é geral. pressionar o UFC para que valorizem mais quem de fato faz o show acontecer, os atletas. O ideal... Então, vamos para esse ponto aqui, que esse ponto é o mais importante aqui da situação. A galera tá falando que é uma luta coletiva para você valorizar os lutadores. Mas veja como isso vai prejudicar os lutadores futuros. Os lutadores que estão nessa ação de 2010 a 2017 e vão embolsar essa grana, esses lutadores estão bem. Para eles vai ser legal, tá? Porque eles aceitaram um contrato de livre e espontânea vontade lá no passado. Hoje eles vêm falar... Livre e espontânea vontade. Eles poderiam não ter entrado no UFC. Na época tinha Pride, WC, Strikeforce. Eles podiam ter ido para onde eles quisessem. Montado o evento deles. Eles preferiram ir para o UFC. Assinaram de livre e espontânea vontade. Com plena consciência disso. Se um lutador específico não tinha plena consciência do que ele estava fazendo, ele consiga provar isso, aí talvez a gente pode falar numa reparação. Mas não é o caso até onde a gente sabe. Por outro lado também, se o UFC não entregou o que ele prometeu, o UFC falou, ó, Moicano, eu vou te pagar $8 mil se você ganhar e $8 mil, quer dizer, $8 mil se você lutar e $8 mil se você ganhar, beleza? O Moicano, beleza. Aí o Moicano vai e ganha uma luta, digamos assim. Aí ele vai lá e ganha, aí o UFC chega, ó, vou te pagar $8 mil pela luta, mas não vou te pagar $8 mil pela tua vitória, Moicano, porque é o seguinte, Moicano. Eu olhei essa tua vitória aí, porra, vitória por decisão dividida. Pô, você fez uma lutinha feia, cara. Não, esse teu não merece $8 mil de vitória, não, Moicano. Eu sei que eu te prometi lá atrás de livre e espontânea vontade, mas olhando essa tua luta aqui, você não merece. Aí sim caberia uma ação contra o UFC, porque ele não entregou o que ele prometeu. Não é o caso dessa ação. Eles não estão cobrando algo que o UFC prometeu e não entregou. Não. Eles estão cobrando algo que o UFC não prometeu. Eles estão cobrando algo que eles não pactuaram lá atrás. Então, algo a mais. Tá? E outro ponto. Por que isso vai ser prejudicial? Quando o UFC contratou lá atrás... Lembra que o UFC é uma empresa com grana limitada. Então, toda vez que ele vai contratar um lutador, ele vai ver quantos que eu vou ter de custos com esse lutador e quanto que ele vai me trazer de volta. Ele precisa desse cálculo contábil. Ele precisa. Se ele não tiver esse cálculo contábil, ele vai à falência e acaba essa empresa. É simples assim. Então ele precisa desse cálculo contábil. Ele precisa... Os custos dele devem ser menor que o retorno que o lutador vai trazer. Então lá atrás ele fez um cálculo contábil. Quanto é que eu vou ter de custos com esse lutador? X, porque todos aceitaram assim. Agora esse cálculo mudou. Por quê? Porque perante a justiça, com uma arma na cabeça, eles tiveram que aceitar pagar mais quase 2 bilhões de reais a mais. Então veja que aqueles lutadores, o custo já foi maior. Então talvez aqui o UFC já pode ter saído no prejuízo. Ele falou, mas o UFC só repassa 20%, tá? E o que ele investe? E outra, é o que pactuou. Não importa o quanto que o UFC tá ganhando e tá deixando de ganhar. Foi o que eles pactuaram. Tá? Só que agora o UFC teve um custo muito maior para a contratação daqueles atletas. E daqui para frente, se antes era mais fácil você entrar no UFC, daqui pra frente o UFC vai botar toda essa grana que ele tá gastando agora, ele vai botar no cálculo contábil dele. Quanto é que esse lutador pode me custar? Ó, ele pode me custar X, porém ele pode entrar com uma ação, porém a justiça ainda pode achar que eu tenha que pagar mais pra ele. Então agora os custos para se contratar lutadores vão ser muito maior. O UFC vai pensar 1000 vezes agora para contratar cada lutador. Tanto que o UFC agora está dando preferência a contratar muito mais lutadores já de nome do que prospectos. Muito mais. Porque ele sabe que um prospecto às vezes pode não virar. Porque ainda tem essa.
O UFC, quando contrata um lutador, ele tá investindo em você. Ele não tem certeza que tua carreira vai virar. Ele não sabe. Ele não sabe. É uma incógnita. A atividade do mercado, ela é uma incógnita. Ela é sempre um risco. Eu vou investir aqui, pode não dar retorno. Então um investimento agora vai ser mais caro. Isso vai prejudicar todos os atletas mais novos dentro do UFC. Todos os atletas agora que vão entrar no UFC vão ter uma barreira maior, porque os custos vão ser maior. Tá? Então isso vai prejudicar muitos lutadores. Então essa história de é uma luta pela classe, para favorecer os lutadores, porque o UFC reconheça mais e pague mais. Calma, você não é empresa, você não sabe qual que é o dinheiro deles, você não sabe o cálculo contábil deles. O melhor acordo é o que a empresa faz com o empregador, que o empregado faz com... Esse é o melhor acordo. Os dois sabem o que é melhor para si. Não é vocês numa ação coletiva sabendo o que é melhor para os outros. Não é, vocês não sabem o cálculo contábil da empresa. Isso pode levar o UFC à falência, cara. Isso pode quebrar o UFC. Aí se quebrar, se tá ruim com o UFC, vai ficar pior. Pense, hoje todo lutador tem a meta de entrar no UFC. Então não é tão ruim assim. É sacanagem você entrar, assinar o contrato e depois vir falar que foi pouco. Então você tá prejudicando todos os futuros atletas. Todos os futuros atletas. Hoje o UFC vai pensar 1000 vezes em contratar o próximo. Então isso é uma ação que prejudica muito mais os futuros lutadores do que beneficia. Vai beneficiar esses 1.200 que entraram com a ação e assinaram e vão receber essa gorjeta aí. Esses vai beneficiar, tá? Essa galera vai sair ganhando aqui. Peguei $100 mil. Esses lutadores vão sair ganhando. Tá? Agora, a próxima geração de atletas, essas aí vão ter, se já era difícil entrar no UFC, vai ser um pouquinho mais agora. Por trás desse processo é valorizar, beneficiar os atletas que dão literalmente a cara a soco e colocam a própria saúde não vai risco beneficiar. E na visão deles não recebem a recompensa financeira justa. Estima-se que cerca de 18 a 20% dos lucros do UFC são destinados aos atletas. Em outras ligas, NBA, NFL, 18 a 20%. A marca vai de 47% a 50%. Isso mostra uma enorme diferença no... Não interessa. Esse que é o ponto. Não interessa. Não é querer defender o UFC. O UFC não é bonzinho, tá? O UFC não é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Na vida, bonzinho é só papai e mamãe. Ninguém mais é bonzinho. O UFC não tá contratando um lutador porque ele tem consciência de classe. Ele tá contratando um lutador porque ele quer lucro. E o lutador também não é bonzinho não, tá? Não pense que o lutador é bonzinho e ele quer entrar no UFC porque ele é bonzinho. Não. O lutador tá entrando lá porque ele quer dinheiro. As duas partes querem dinheiro nessa situação. Você tem uma parte mais forte que é o UFC e uma parte mais fraca que é os lutadores. Quando você usa uma decisão coercitiva no meio de um contrato que era para ser voluntário, sempre quem vai perder é a parte mais fraca. É sempre os lutadores que vão perder. É o que eu falei. Esses lutadores que entraram, beleza, vão ganhar, saíram ganhando. Tá? Agora, a próxima geração de lutadores, esses vão perder, infelizmente. Porque a parte mais fraca sempre vai perder. Como eu falei, os custos vão ser mais altos para você contratar lutadores. Modelo de distribuição de renda. Eu entendo e não julgo o Moicano ter a opção de não aceitar essa grana, mas discordo frontalmente quando ele diz que o atleta que aceita é um FDP e sem moral. Da mesma maneira que ele defende os seus ideais, há quem pense diferente e enxergue injustiças onde ele... Não é que ele defende seus ideais. Ele teve seu caráter, sua palavra de homem. Ele não. Eu assinei, eu concordei. É isso, porra. Tá? Agora o outro não aceitou, o outro não concordou. É a mesma coisa que a mulher que hoje dá pra fulano. Tá? Ela deu por livre e espontânea vontade pra fulano. Amanhã, depois, semana que vem, ela fica com vergonha. Porque o fulano era pobre, a galera tá rindo de mim. E vem e fala, foi abuso. E ele me abusou, na verdade. Ele me abusou. Foi lá, fez porque quis. Tá? Deu porque quis. Então a galera que faz isso não pode criticar a mulher que faz isso também muda de ideia. Tá? Lembrando que abuso, estupro, é quando você tem violência ou a pessoa faz sem livre e espontânea vontade, sem livre consciência. Aí você tem um abuso. Agora, se a pessoa fez, se a mulher deu e depois se arrependeu, não é abuso, apesar dela falar que é. Muita gente critica essas atitudes de mulher, tá? Mas aí faz igualzinho. Ele considera o correto. Só resumindo para quem não entendeu, Moicano não... Não é que o Moicano considera o correto. É o correto. Numa sociedade onde as pessoas fossem decentes e cumprissem com sua palavra. É simples, cara. Não é nada, não é uma ideologia. Nossa, é uma ideologia. É um anarcocapitalismo. Não, você aceitou voluntariamente, cara. É só um padrão normal que deveria ser a regra. Infelizmente é a exceção. Não entrou com processo nenhum contra o UFC. Ele foi incluído lá automaticamente, como, por exemplo, o Max Holloway, Charles do Bronx, Gilbert Duran. Não é que... Realmente, o Moicano não entrou com o processo. Não é que ele também foi incluído automaticamente. A partir deste acordo judicial,
o tribunal lá onde está acontecendo esse processo lá nos Estados Unidos mandou intimar todos os lutadores de 2010 a 2017 para eles se manifestarem se eles querem dividir essa gorjeta aí. 97% dos lutadores se manifestaram, eu quero, você ganhando. E 3% mantiveram suas palavras de homem. 3% mantiveram suas palavras de homem. Veja, eu não tô falando aqui sobre tudo que os lutadores já passaram lá no passado. Deve ter sido triste, tomar pancada não é legal, ter sequelas é horrível, tá? Não é legal isso aí, mas eles deveriam ter pensado nisso lá atrás, tá? Eles deveriam ter pensado nisso lá atrás. Todos os atletas vão ter direito. Para o UFC, para ser bastante sincero, nem acho que eles estão ligando quem que vai optar por aceitar ou não, porque eles já perderam a grana. Essa grana vai sair dos cofres e ser destinada aos atletas. Não importa se o Zezinho vai ganhar 50, se o fulano vai ganhar 20, ou se o ciclano vai ganhar 30. De qualquer maneira, quero saber o que vocês acham a respeito desse assunto que está rendendo bastante nas redes sociais. Você aceitaria a grana ou seguiria com seus princípios até o fim, caso não considerasse justo? Concorda com o Renato Moicano ou discorda? Quero saber qual é a visão que vocês têm a respeito desse assunto. Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam, por favor. É isso aí, galera. Dá a opinião de vocês aí nos comentários. Esse aqui é o vídeo, não é o intuito fazer react, mas esse assunto tá no momento, eu já falei sobre esse assunto, quero saber a opinião de vocês. Esse assunto mexe comigo porque, porra, homem ter caráter e dar sua palavra, acho que seria o mínimo, né? Mas comentem qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Valeu, até o próximo vídeo. Hey!